Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus por você passar por aqui, quero louvar a Deus porque você tirou um tempinho, aleluia, para ouvir um pouco da palavra de Deus, aleluia, que edifica os nossos corações. Este canal aqui é de experiência, testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A palavra de Deus, EBD, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter se inscrevido e fazer parte desta obra missionária. Me ajude a evangelizar mais vidas, amém? Louvado seja Deus, compartilhe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ajude a partilhar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãs, hoje eu quero falar um pouquinho de maldição hereditária. Muitos dizem que não tem, muitos dizem assim, muitos crentes dizem assim, não existe maldição hereditária, né? Louvado seja Deus, quando eu aceito Jesus, né? Tudo é novo, tudo agora é novo na minha vida, e nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos, né, na prática que não é bem assim. A pessoa aceita Jesus hoje e ela já mudou de vida amanhã. Nós sabemos que não é assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas eu quero deixar um verso aqui que está no Salmo 109, do 14 até o 18, que diz assim, Salmo 109, 14 até o 18, diz assim: Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Aleluia. Aqui o salmista Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele está pedindo a Deus, né, o castigo dos ímpios. E que o Senhor livre ele, né, das aflições que ele estava passando aqui neste momento. Depois você lê, né, o Salmo 109, você vai ver que ele está bem aflito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãs, eu fui uma criança que eu fui criada em um lar, né, onde teve muitas brigas, onde tiveram muitas desavenças, muitas pancadarias, muitas violências domésticas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu pai, ele batia a minha mãe de um jeito que saía sangue do ouvido, sangue da boca, o corpo dela ficava todo roxo, cheio de hematomas, porque ele sempre foi um homem mulherengo, né? Minha mãe sempre foi muito honesta, muito direita, né? Cabeça erguida, trabalhadora, criou, louvado seja o nome do Senhor, já teve 12 filhos, mas criou 6 sozinha, porque meu pai nunca deu nada pra gente. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, a nossa casa era uma casa cheia de pancadaria, de bagunça, porque quando meu pai chegava, ele se sentia o dono do mundo e ele quebrava tudo. Minha mãe tinha terra, gado, né? Meu pai acabou tudo, né? Minha família é de posse, né? Minha avó deixou algumas coisas para minha mãe, né? Meu avô também, mas só que meu pai acabou tudo com mulher na rua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quem só sabe o que é uma amante lá fora, quem já passou por isso dentro de casa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A família sofre muito.
Então a gente viu, né, eu e minhas irmãs, nós vimos minhas irmãs mais velhas, né, porque as mais novas não chegaram a ver, graças a Deus, mas nós vimos muito meu pai maltratar muito a minha mãe, muito. Minha mãe ficou louca por causa de amante, minha mãe ficou 3 anos internada em hospício por causa de amante, por causa de macumba, por causa de obra de bruxaria. Louvado seja Deus, então quando eu oro aqui, aleluia, guerreando, pedindo a Deus para desfazer a obra de bruxaria, né, para que o Senhor venha desfazer as obras das trevas, é porque eu sei do que eu estou falando. Né, eu tive uma tia que ela infartou, né, ela morreu, né, o diabo levou na hora que estava fazendo macumba para destruir casamento dos outros, né? Ela trabalhava, né, lá para o diabo, que a gente sabe, né, que o macumbeiro não trabalha para Deus, trabalha para o diabo. E no momento que ela estava fazendo macumba ali para desfazer casamento dos outros, né, ela infartou, ela morreu manifestada. Ela não morreu na consciência dela, na sã consciência dela, ela morreu manifestada, para vocês terem uma ideia do tamanho que era a coisa. Né? Então, quando eu falo, é porque eu sei do que eu estou falando. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Minhas tias, né? Louvado seja o nome de Jesus, dizia que se eu não servisse ao Senhor, né? Porque eu desde pequeno eu sempre fugia para a igreja. Eu tinha uma chance, eu ia para a igreja. Tinha uma Assembleia de Deus que era pertinho de casa, naquela época. A Assembleia de Deus era aquela igreja de valor, aquela igreja que não dava escândalo, era aquela igreja alicerçada mesmo no Senhor. E, né, a gente via Deus transformar vidas. Então eu fugia para ali, né? Eu era pequenininha e eu fugia para a igreja. Sempre fugia para a igreja. E ali eu recebia muita oração, né? Muitas palavras de bênção, né? Glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. Mas também minha avó me levava também para a igreja católica, né? Também. Então, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas eu pude ver meu pai maltratar muito a minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vi minha mãe dormir muitas vezes dentro do mato, nas matas. Vi muitas das vezes minha mãe louca e cobras, né, passarem por cima dela, enrolarem nela e não morder. Né? Então, assim, eu fui uma criança que eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa. Então, por isso que hoje eu não tenho medo do capeta, eu não tenho medo de macumba. Eu não tenho medo de palavra de maldição, porque eu estou em Deus. Né? E quando a gente está em Deus verdadeiramente, Deus, Ele se responsabiliza por a gente. E Ele trabalha e Ele faz pelas nossas vidas. Mas na minha família, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitos, né, que participavam aí, né, das macumba, dizia, né, que se eu não fosse da igreja, eu ia ser uma sacerdotisa, eu ia servir o cão, né? Mas Deus, graças a Deus, não deixou. Deus quebrou esta maldição na minha vida, né? Desde pequena. Mas eu ia para a igreja buscar ao Senhor. Hoje eu fico triste quando eu vejo alguém dizer assim, não precisa congregar, né? A igreja é eu, e não sei o que. Gente, deixa disso. A igreja, nós temos que estarmos reunidos com os nossos irmãos, é ali que nós aprendemos, é ali que nós recebemos orações, é ali que um ajuda o outro. É por isso que Satanás tem tanta raiva do corpo de Cristo e quer ver separado. É porque é na igreja que nós recebemos as nossas maiores vitórias. Toda pessoa que hoje não está congregando, você vai olhar, quando você vai examinar, quando você vai ver, aquela pessoa não está bem. A pessoa não está bem. Não está bem. Mas esse é um outro assunto. Então, eu sempre vejo uns crentes dizer assim, não, maldição hereditária, não pega, não acompanha, não sei o quê. Uma criança que ela se cria em um lar cheio de violência, ela é uma criança nervosa, ela é uma criança impaciente, ela é uma criança que ela não tem paz, ela acha que ela resolve tudo no braço. E eu fui crescendo e eu achava que eu resolvia tudo no braço, porque ninguém dizia uma pra mim, nem dizia duas, porque eu ia lá, dizia 3, 4, até 10. E se vacilasse, eu entrava na mão mesmo e brigava e acabou, porque eu tinha que resolver a situação.
Muitas das vezes eu via minha mãe brigar no meio da rua e eu ia lá defender minha mãe de pau, né? E muitas das vezes minha mãe dizia assim, meu Deus, ainda bem que essa menina não é um menino, porque se fosse um menino já estava morto, porque eu era muito nervosa, né? E aí eu fui crescendo, crescendo. Depois eu tive a minha filha. No início eu era muito nervosa também com a minha filha, porque a gente que se cria em um lar de bagunça, os filhos também se criam nervosos, se criam agitados. Então você que anda brigando dentro de casa, você que anda gritando dentro de casa, falando palavras tolas, presta atenção, vigie, para que seus filhos não venham ser retalhados, não venham ser amaldiçoados com as suas próprias palavras. E palavra de mãe tem poder. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Eu vi muitas coisas acontecerem com a minha mãe, muitas coisas acontecerem. Que quando a gente cresce, a gente chega e diz assim, não, eu não vou aceitar isso na minha vida. E a gente não aceita mesmo, não. Então, para Deus trabalhar em nós, há um processo. E o processo é dolorido, é doloroso. O processo é doloroso. Porque nós temos que abrir mão da nossa velha criatura, dos nossos desejos, das obras da carne. A carne, os frutos da carne, as obras da carne, ela tem que ser mortificada. E não é fácil mortificar a carne. Não é fácil. Então, quando a gente vem para Jesus, aí a pessoa diz, mas quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Assim, a Bíblia diz que nós somos nova criatura e somos sim. Mas só que a carne, ela tem que ser mortificada todos os dias. Porque senão a gente permanece na igreja, batendo no marido dentro de casa, quebrando as coisas dentro de casa, gritando com o filho, brigando com o vizinho. Nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que crucificar ela debaixo dos pés de Jesus todos os dias da nossa vida. E eu fui passando por processos dolorosos. Processos dolorosos. Quando eu fui para Jesus, eu respondia as pessoas, aí agora eu sabia que eu não podia responder mais. Eu botava dedo na cara, agora eu sabia que eu não podia botar dedo na cara mais. Eu levantava a mão, agora eu sabia que eu não podia levantar a mão mais. Eu jogava praga, agora eu sabia que eu não podia praguejar mais ninguém. Então Deus foi trabalhando na minha vida, mas foi fácil? Não, não foi, porque Satanás, ele sabe como que você era lá atrás e ele vai querer usar. Quando você vem para Jesus, ele vai querer, aleluia, usar pessoas para lhe atingir naquelas áreas que faz a carne, né, sobressair, que faz a carne se levantar, a carne agir. E é nesse momento que nós temos que clamar o sangue do Cordeiro e não deixar ela se levantar, ela aparecer nas nossas vidas, porque quem tem que aparecer é Jesus. Então, muitas das vezes, as pessoas elas me criticam por a obra que Deus tem na minha vida, né? Muitas pessoas me criticam por a obra que Deus tem na minha vida, de eu ser uma pessoa, muitas das vezes, de falar, porque eu falo a verdade, né, na cara da pessoa, né? Eu não sou aquela pessoa de estar passando, bajulando, sabe, irmãs? Eu sou verdadeira, não gosto de falsidade, eu não sou fingida, né? Então, eu gosto de falar as coisas logo. Se a pessoa me pergunta algo, eu gosto de responder logo. Para que tá passando a mão pela cabeça? Para que tá bajulando a pessoa? Não. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Então, muitas das vezes, eu sou criticada por isso. Muitas das vezes, né, eu sou taxada como uma pessoa dura, mas não é. É porque eu já sofri muito lá no passado e por as pessoas serem fingidas e também não mostrarem a verdade. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente não quer mais praticar, nem viver naquelas práticas ali que a gente andou o tempo todo da nossa vida e aprendeu tudo errado. A gente quer fazer tudo direito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, ele nunca me dá, é difícil Deus me dar um recado para passar a mão na cabeça de alguém. Sempre os recados de Deus que o Senhor me dá é que se arrependa, que se converta, é que volte, né, do seu mau caminho, é que se examine. E muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir recado duro, mas o recado de Deus é recado duro, mas que dói, mas também que cura, que sara, que liberta e que transforma. Só que, por que eu herdei esse nervosismo?
que hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. E quando ele tenta, né, alguém me irrita muito e tenta sobressair, a minha carne tenta querer aparecer, né, as obras dela, eu mortifico debaixo dos pés de Jesus, porque todo dia que a gente mortifica a nossa carne, o desejo da nossa carne, as obras da nossa carne, né, as atitudes, né, a velha criatura, nós mortificamos, crucificamos elas todos os dias debaixo dos pés de Jesus. Porque lá atrás eu via minha mãe, meu pai agirem assim. E aí os filhos, eles crescem debaixo dessa maldição. Se o pai é briguento, o filho também é um barraqueiro na rua. Se a mãe é aquela mãe que não respeita o esposo, a filha ela vai ver e ela vai se criar também sem respeitar também o esposo. Ela pode casar 10 vezes, ela não respeita nenhum. Se o pai é um cachaceiro lá atrás, os filhos, a tendência dos filhos também é beberem. Se o pai é um usuário de droga, a tendência dos filhos também é serem um usuário de droga. Se o pai gosta de pegar o que é alheio, os filhos vão ver e também vão pegar. E aí eu vejo alguns crentes dizer assim, não, né, a maldição dos meus pais não me acompanha, não acompanha meus filhos. Acompanha sim. Acompanha sim. Se o filho não estiver em Cristo, se a pessoa não estiver no Senhor Jesus, tudo que os seus pais praticaram lá atrás, os filhos vão praticar também nos dias de hoje. Porque a gente vê na Bíblia o povo de Israel pecando e a geração que vieram, os mais novos, praticaram as mesmas obras que os pais haviam praticado. Que os pais haviam praticado. Você observe uma mãe que ela não dá exemplo em casa, a filha também não dá exemplo. O filho também não dá exemplo. Vocês observem uma esposa que ela não respeita o teu esposo, ela não honra ele como cabeça, nenhum dos filhos vai honrar este homem. Vai olhar para ele dizendo que, minha mãe chama você de banana, você, Quantos eu já ouvi falar assim? Meu pai é um banana, meu pai é um casca de banana, meu pai é um saco de batata, meu pai é não sei o quê, porque minha mãe manda, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Bem assim o pai que bate na esposa, na frente dos filhos. O filho, ele vai crescer e ele vai querer também pancar na esposa. Pancar os filhos. A gente vê isso acontecer. Então não adianta nós querermos taparmos o sol com a peneira, né? E queremos, não, porque hoje somos nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, mas a semente lá atrás ainda está entranhada na tua família. Então nós temos que fazer o quê? Orarmos e jejuarmos para que Deus venha quebrar essa maldição do meio dos nossos. Você vê que uma família que ela morre de infarto, um morre de infarto, na maioria das vezes todos vão morrendo de infarto. Estes dias eu estava em um mercado, e o esposo daquela dona do mercado havia falecido. E aí eu conversando com ela, ela fez assim, 2 irmãos dele também já partiram de infarto. Infarto fulminante. Eu disse, minha irmã, isso é uma maldição na família. Como que não existe? Aí muitos crentes dizem, não existe não. Ore, minha irmã. Ore, eu estou falando do que eu sei, do que eu tenho certeza, não dê ouvido, não dê crédito a esses que falam que não existem. Ore, peça a Deus para Deus guardar a tua família e cobrir com o sangue do Cordeiro. Para que Deus venha livrar a tua família destas maldições do diabo, do pecado e do diabo, porque o pecado causa tudo isso. Um homem que ele fuma o tempo todo, é fumante, o filho vai fumar também. Vai fumar também. Uma dona de casa que ela não gosta de arrumar a casa, que ela tem o espírito da sujeira dentro dela,
entranhado nela, materializado nela, as filhas vão serem do mesmo jeito, não vão gostar de lavar, não vão gostar de faxinar. Quantas casas a gente chega, a mosca sobe. Tudo desorganizado, é roupa para um lado, é roupa no quintal, é roupa aqui, é roupa acolá, tudo suja. Tudo bagunçado. Por quê? Elas foram criadas desse jeito. E ali vai, passa de geração a geração, vai da primeira, segunda, terceira até a quarta geração com essa maldição. Mulheres que não conseguem gerar, outras que geram e quando está no terceiro, quarto, quinto mês, o útero, aborta. É uma maldição na família. Preste atenção, na família, uma mulher que se separa, que se divorcia, se aquela mãe divorciou, todas aquelas filhas que ela tiver, vai divorciar também. Eu conheço famílias que todas são divorciadas. Isso é o que? Uma maldição na família, para que ninguém permaneçam casados. É uma maldição, igreja. Mas as pessoas não abrem os olhos para isso. Não abrem os olhos. Pessoas que nascem dentro da macumba, praticando o mal o tempo todo. A gente vê a família indo pelo mesmo caminho. Eu via a avó da minha menina fazer macumba para separar casais. E ela dizia, eu aprendi com a minha mãe. Até que um dia Jesus chegou, entrou no cenário e libertou ela para a glória de Deus. Primeiro eu aceitei a Jesus, e quando eu aceitei a Jesus, Deus foi salvando ela, foi salvando a minha cunhada, a tia da minha menina, foi salvando. Deus entrou no cenário. Deus salvou a minha mãe. Deus foi salvando alguns da minha família, mas a primeira a aceitar Jesus na casa da minha mãe foi eu. E o meu pai, ele quebrou um cabo de vassoura na minha cabeça quando eu cheguei com o Novo Testamento na mão. Ele quebrou o cabo de vassoura na minha cabeça porque ele disse que agora eu estava numa igreja protestante e que não era para eu ir para ali. E mesmo assim, debaixo de oração, eu sofri muito. E tenho sofrido muito ainda algumas retaliações de família. Essa dermatite que eu tenho na minha pele, que coça o tempo todo, e que eu já gastei tanto, isso é de família. É de família. Mas eu não aceito. Assim como eu já venci as outras barreiras, eu vencerei essa também. No nome de Jesus, o Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me curar dessa dermatite, porque Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então não aceite, irmãs, maldição na sua vida. Tem pessoas que elas não ficam com nada na mão, tudo elas trocam, tudo elas vendem. Elas não ficam com nada na mão, porque tudo ela troca. Tem pessoas, irmãs, que o espírito dela é inclinado para comprar só coisa velha. Para comprar só coisa nessas feiras que vende fogão velho, mesa, cadeira, sofá, aí liquidificador, aí a pessoa vai lá e compra tudo velho, porque fica no coração, não, eu quero economizar. Aí ela compra tudo velho, então tudo dela se inclina para o velho. Ela não consegue olhar o novo na frente dela, é só o velho, só coisas velhas. Isso é maldição. Não aceite isso. Não aceite. Não aceite. Tem pessoas que vai dar coisa ao outro, vai abençoar o outro e dá rasgado, dá furado, aquela roupa rasgada, aquela roupa furada, queimada de que boa. Queimada de que boa, isso é maldição. Isso é maldição. Então não aceite, irmãs. Não aceite. Porque eu sofri muito, eu vim de um lar onde teve muitas violências, muitas gritarias, muitas pancadarias. A gente não dormia à noite com meu pai, bagunçando dentro de casa, com a minha mãe. Meu pai dizendo que ia matar a minha mãe.
Minha mãe está aí viva, meu pai já partiu, foi embora, né? O Senhor levou. Mas minha mãe sofreu muito, muito mesmo. Então não aceite, não aceite. Quando você vê, né? Você vê que na família, quando tem, né, um homossexual ou uma lésbica, você vê que a tendência é em toda a família ter também. A gente sabe que é maldição, a gente sabe disso. Tem pessoas que ela é muito ansiosa, tem pessoas que come, não sacia a sua fome. Que é como, né, já tem pessoas que bebem demais. Isso são maldições nas famílias, nas famílias. Tem pessoas na família, homem na família, que ele não para com uma mulher. Ele tem a mulher dele em casa, mas ele tem várias na rua. Como tem também mulheres na família que elas não casam, porque elas não conseguem ficar só com seu esposo, elas têm que ter mais e mais e mais. É maldição. Então, como que isso é quebrado? Através do jejum, da oração, meditação da palavra e entrega total da sua vida a Deus. Enquanto tu não entregar a tua vida totalmente ao Senhor, essas maldições não será quebrada, não será anulada, cancelada. Mas mesmo quando você entrega ao Senhor, você tem que viver uma vida de renúncia, se posicionando todos os dias e não deixando a carne sobressair, as obras da carne aparecer. As obras da carne agora, elas têm que serem crucificadas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Porque senão você vai estar nos pés do Senhor, mas as suas atitudes ainda vai continuar glorificando a carne, exaltando a carne. E ela tem que ser mortificada todos os dias. Então, hoje eu tenho vencido muitas coisas no jejum, na oração, né? Muitas coisas no jejum e na oração. Deus tem mortificado, Deus tem me libertado, Deus tem transformado a minha vida. São 22 anos na presença do Senhor. Muitas coisas Deus já fez na minha vida. Por isso que eu sou esta pessoa que eu gosto de orar, que eu gosto de interceder, eu gosto de falar da palavra, eu gosto de pregar a verdade. Tem gente que se inscreve aqui no canal, aí tira a assinatura porque não gosta, porque acha que eu sou dura. Eu sou verdadeira com você. Eu sou verdadeira, eu não quero que você sofra lá na frente, eu não quero que você pereça lá na frente. Eu não quero, aleluia, que você seja ludibriado ou ludibriada lá na frente por um falso pregador do evangelho, por um falso, né, ministrador da palavra de Deus. Não. Aleluia, temos que ser verdadeiros e verdadeiras, porque o apóstolo Paulo, ele diz, deixai o amor, né, fingido. Né? O que é amor fingido? Uma pessoa falsa, uma pessoa que não fala a verdade, uma pessoa que a todos ela quer agradar. E nem Jesus agradou a todos, imagine nós se vamos agradar. Né? Então, se o Senhor já nos libertou da maldição do pecado, então vamos sermos honestos e honestas com os nossos irmãos e com aqueles que se aproximam da gente para querer tirar suas dúvidas, querer saber a verdade. Então vamos sermos verdadeiros e verdadeiras diante das pessoas e com as pessoas. Né? Então eu sofri muito, muito, e muitas coisas que aconteceram na minha vida foram frutos de lá, do passado, né? Da minha família, lá no passado, dentro do lar, né? Lá no passado. Então, a família recebe, a família ela cresce herdando alguma dessas maldições. Mas se você orar, se você buscar, se você interceder, se você colocar nas mãos do Senhor, Deus ele age e Deus ele faz na sua vida e ele glorifica o nome dele na sua vida, nas nossas vidas e ele nos dá a vitória. Então não aceite ser uma mulher vestida de violência, um homem vestido de violência, né? Que muitas das vezes esta roupa aqui, as pessoas olham e dizem assim, né? Mas como ele serve ao Senhor, é um servo de Deus, mas dentro do coração está cheio de violência, de iniquidade. Não se liberte por completo, se liberte totalmente. Deixe Deus ele guiar a tua vida,
Deixe Deus ele direcionar o teu caminho. Deixe Deus ser dono verdadeiramente da tua vida. E você vai ver quão maravilhoso é andar com o Senhor. Mas muitas maldições, a nossa família, elas carregam para o resto da vida, quando não tem o Senhor Jesus, aleluia, porque elas adquirem dentro do nosso lar. Você vê com uma mãe que ela gera, mas ela apanha todo dia. Aquela criança, quando ela nasce uma criança agitada, uma criança que ninguém para. Você vê que tem pessoas que olham para uma criança e dizem assim, meu Deus, que criança insuportável, que criança terrível. Não pode falar assim com uma criança. Ela não é insuportável, ela não é terrível. É que ela herdou maldições de lá dos pais. Dos pais, da mãe, do pai. Tem aquela genética ali. Ela herdou ali. Então tem que ser quebrado. Eu já orei por criança. De eu estar orando por a criança e a mãe manifestar do outro lado. Já orei por mães, de eu estar orando pela mãe e a criança manifestar do outro lado. Manifestar gritando, manifestar urrando, aquela coisa horrorosa. E enquanto não terminar de orar ali pelaquela criança e repreender aquele demônio, aquela mãe ali não se liberta. Já aconteceu de botar a mão no ventre de uma mãe para orar e a criança cair do outro lado. Já aconteceu de eu estar orando na criança, pedindo a Deus para guardar aquela criança, para quebrar a maldição na vida daquela criança, e a mãe manifestar do outro lado. Então, quando eu falo aqui, é porque eu sei do que eu estou falando. Porque tem pessoas que vêm para a câmera do celular gravar para você, mas ela fala do que ela vê, ela não vive. Ela não vive ali na prática, no dia a dia. Ela só viu ali, e aí viu e gravou. Mas eu quero ver você viver. Você passar por aquela experiência. É a mesma coisa que uma pessoa chegar e nunca expulsar um demônio e depois está falando, está dando exemplo de que expulsou. Não, vá lá expulsar o capeta daquela pessoa para tu ver. Para tu ver a carga que você recebe, o peso espiritual. Entendeu? Então, vamos colocar a nossa vida todos os dias diante de Deus, no altar de Deus, pedindo a Deus para que Deus venha nos dar o discernimento espiritual. Aleluia. Pedindo ao nosso Deus para que Ele venha nos dar o discernimento espiritual para nós discernirmos de quem que está ali, quem que está agindo ali, quem que está falando. Aquela obra ali é de quem? É do Espírito Santo ou é da carne? Glorifica a quem? Vamos pedir a Deus esse discernimento, para que nós não venhamos sermos enganadas, até mesmo dentro da nossa casa, que o diabo não venha se ocultar, porque ele se transfigura em anjo de luz. A própria palavra de Deus diz isso. A própria palavra de Deus. Então eu sei que os meus vídeos é um pouquinho longo, é um pouquinho extenso, irmãos, mas é de ensinamento. Não é de oba-oba, não é de bagunça. Então, pegue para o seu aprendizado. Pegue para o seu aprendizado, né? Então, vamos orar, o tempo não é de apontar, de acusar. O tempo é da gente orar, interceder. Não, Senhor, quebra esta maldição. Eu nasci, eu vivi muitos anos da minha vida debaixo dessa maldição, mas eu não aceito a minha família permanecer vivendo nesta situação. Tem gente que tem dor de coluna o tempo todo, a família toda. Tem gente que fica paraplégico. Tem gente que morre de câncer. Todos morrem de câncer. É uma maldição, irmãs. É câncer no útero, é câncer no seio, é câncer no ovário, é câncer na boca, câncer no ouvido, câncer na cabeça. É maldição. É maldição, igreja. Vamos nos despertar em nome de Jesus. Vamos parar de estar dando ouvido à conversinha, à fofoquinha dentro da igreja. Deixa lá, cada um com Deus. E você faz a sua parte, nós faz a nossa parte. Aleluia. Mas vamos focar na nossa família, focar em nós, focar nos irmãos que precisam de ajuda. Mulheres estão precisando de ajuda. Levante campanhas de louvor na tua casa, que Deus vai libertar, Deus vai fazer grande obra no meio dos teus. Aleluia. Porque Ele é Deus, amadas. Ele é Deus para fazer. Amém?
Para não ficar mais longo, eu já tomei já 35, né, minutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois eu volto com esse assunto, que tem muita coisa para ser tratada. Mas eu fui uma criança muito revoltada, né? Muitas coisas não davam certo na minha vida, porque vinha de lá de trás. Quando eu botei minha vida no altar, quando eu fiz uma aliança com Jesus, tudo começou a andar. Deus começou a quebrar barreiras. Deus começou a quebrar maldições. Deus começou a cancelar aquilo que atrapalhava a minha vida, porque eu fiquei por 7 dias, quando eu era criança, com uma vela na mão. Minha avó, né, que me criou um pouco, porque minha mãe ficou internada 3 anos no hospício, louca por causa de macumba, que a amante fez para meu pai. Então eu fiquei 7 dias morrendo. Eu fui uma criança que eu não mamei, né, porque assim que eu nasci minha mãe ficou louca, né, e já foi né, internada. E eu nunca experimentei leite materno, então eu era aquela criança doente, né? Era uma criança doente, né? E foi 7 dias de vela na mão. Todo mundo diz, ó, morreu. E de repente voltava. Aí morria, de repente voltava. Então foram 7 dias. O diabo querendo, ó, me arrancar da terra, mas o Senhor tem uma obra na minha vida. E Deus permitiu eu estar aqui hoje, não para brincar com vocês, mas para ensinar a vocês. Então, me ame, me suporte, me ajude a fazer esta obra, né? Aleluias. Me ajude a alcançar vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ajude. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Deus me deu vitória. Deus me deu vitória. Né? Foram 7 dias ela queimando e o Senhor não deixou, né, o diabo tocar na minha vida, porque o diabo queria a minha mãe e queria a minha vida, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Esta pessoa que fez isso já morreu, né? Foi uma mulher muito sofredora. Eu vim conhecer ela já depois de grande, eu tinha 15 anos, de 15, 16 anos que eu vim conhecer, né? E ela falou para mim o que havia feito, porque a minha família não tinha falado nada, foi ela quem falou, né? Então, ela foi uma mulher muito sofrida, porque quem planta, irmãs, o mal, colhe o mal. Quem planta o bem vai colher o bem, mas quem planta o mal vai colher o mal, né? Então, ela plantou o tempo todo o mal, né? E ela foi muito sofrida, né? Muito sofrida mesmo, né? Eu não desejo, né, nada do que ela passou para ninguém, mas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ela já foi, né, para a glória, né, o Senhor já recolheu ela, né, eu não sei se ela fez uma aliança com o Senhor, se não fez, casou por várias vezes, não deu certo, né, era aquela vida raquítica, muito sofrida, os filhos também, ela teve vários filhos, sofreram muito, né, tem muitos ainda que estão vivos ainda, mas, irmãs, nunca desejo mal para ninguém, nunca. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Amém? Então, se vocês gostaram desta experiência, se inscreva, compartilhe, me ajude, né, a chegar aos 700, porque está tendo uma barreira, está um pouquinho difícil, mas eu creio que nós vamos vencer em nome de Jesus. Já chegamos até aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada uma de vocês. Amém?